dia com relações internacionais. Temate vai dar uma volta ao mundo. Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é mais um episódio do bloco Bombeando para o Mundo, no qual nós conversamos um pouco a respeito das principais notícias do meio internacional esta semana. Nessa quinta-feira, dia 5 de dezembro, o chanceler do Uruguai, Omar Paganini, declarou que os líderes do Mercosul e da União Europeia chegaram a um acordo e agora, na sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024, deve ser lançada oficialmente a aprovação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Inclusive, o governo do Uruguai já essa semana também teve conversas com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Isso vai bastante na contramão das pressões que vinham sendo feitas pelos produtores rurais da Europa contra a aprovação desse tratado. Como nós já falamos em outros vídeos, isso prejudica o agronegócio europeu, mas favorece muito as exportações dos países da América do Sul, do Mercosul, que conseguiriam exportar para a Europa com muito mais baixa taxação e inundar os mercados europeus, que hoje são mais ou menos equilibrados por medidas protecionistas desses estados que protegem o agronegócio local. Da mesma forma, os nossos mercados seriam muito mais acessíveis à indústria europeia. Essa semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que está pronto para negociar com a Rússia uma cessão temporária dos territórios requisitados por Moscou, desde que ele receba um convite formal para que a Ucrânia ingresse na OTAN. Isso é, de certa forma, um passo em direção a um possível fim do conflito na Europa. A ideia de deixar que os russos fiquem com aquele território, ele fala em temporariamente, mas muito provavelmente é só para não se desdizer quando ele fala que ele não cederia, não abandonaria os seus territórios, né? Mas na prática estaria cedendo eles para Moscou em troca da proteção da OTAN. É basicamente a gente aceita que vocês fiquem com esses territórios desde que a OTAN assegure a defesa do resto do nosso território. Não sabemos ainda como isso vai repercutir, mas Zelensky anunciou isso, o que é muito interessante, é uma possibilidade da gente ver, quem sabe, um fim para esse conflito. Parece, é claro, que as autoridades do Ocidente, as autoridades da OTAN, estão cada vez mais engajadas nesse conflito, como nós conversamos nos vídeos da semana passada, mas quem sabe uma distensão nas relações entre Kiev e Moscou e uma solução para o conflito imediato consiga reduzir os ânimos e evitar o alastramento da guerra. É uma esperança. Essa semana houve também na Geórgia, que eu vou colocar aqui no mapa, que é um estado localizado na região do Cáucaso, a reintensificação de protestos contra o atual governo, que é acusado de ter subido ao poder com interferência russa nas eleições georgianas, e o primeiro-ministro acaba de anunciar que vai adiar as negociações de adesão da Geórgia à União Europeia. A Geórgia é um país que há bastante tempo planteia a adesão à União Europeia. O que está acontecendo hoje, os protestos de hoje são muito parecidos com o que aconteceu na Ucrânia em 2013, quando houve também um posicionamento do governo de Viktor Yanukovych para negociações mais próximas da Rússia do que da União Europeia. A população saiu nas ruas, houve uma troca de acusações em que a população acusava o governo de sofrer interferência russa e o governo acusava a população de estar sendo movido por ONGs estrangeiras financiadas por governos ocidentais. E é exatamente o que está acontecendo na Geórgia. Lembrando que a Rússia invadiu a Geórgia em 2008, levando à separação das regiões da Ossétia do Sul e da Abkhazia, que eu também estou colocando aqui no mapa, e essa invasão foi uma das justificativas usadas pelos países membros da OTAN para apoiar a Ucrânia em seu conflito contra a Rússia, na ideia de que a Rússia está sempre disposta a utilizar a força para interferir nos seus vizinhos. Então, nesse caso, o auxílio à Ucrânia seria para conter Moscou, as ações de Moscou nesse sentido. Nós estamos agora presenciando na Geórgia uma situação muito parecida com o que aconteceu na Ucrânia. Como isso vai se desenrolar, ainda não é bem certo. Esses protestos, na verdade, estão acontecendo desde as eleições parlamentares de outubro, mas agora sofreram uma reintensificação com esse anúncio por parte do primeiro-ministro.
não acho que vai acontecer qualquer tipo de invasão por parte da Rússia, como aconteceu na Ucrânia em 2014, no ano seguinte, tanto por objetivos estratégicos quanto pelo fato de a Rússia já estar engajada em conflito na Europa, não tem contexto para isso. Mas a situação interna é muito similar. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas e eu voltarei para falar sobre isso nos próximos Bombeando para o Mundo. Na terça-feira, dia 13 de dezembro, o presidente Yoon da Coreia do Sul decretou lei marcial, aumentando seus poderes e colocando as forças armadas e as forças policiais nas ruas para conter os protestos e para impedir que parlamentares chegassem ao Congresso. Com muito esforço, esses parlamentares, sim, conseguiram chegar e vetar, né, a declaração da lei marcial, que fez com que o presidente logo em seguida tivesse que derrubá-la. O que acontece? O presidente tomou essa decisão para tentar assumir à força o poder, já que ele já perdeu a sua base política, está envolvido em escândalos de corrupção que envolvem inclusive a sua esposa, já não tem apoio no Congresso e tem uma aprovação baixíssima da população, que inclusive no início de novembro estava com 17% do eleitorado, o que é uma aprovação baixíssima, uma rejeição enorme. Essa tentativa foi vista por cientistas políticos como um erro de cálculo muito grande, já que ele não teria como se manter, mas talvez uma tentativa desesperada por parte do presidente de se manter no poder e que, claro, fracassou. Agora, o líder da oposição pediu impeachment do presidente e o próprio líder do partido do governo solicitou a saída do presidente Yoon de seu próprio partido. Então, o que tinha ainda de pouca base, ele perdeu nessa tentativa. Aí a gente vê a força das instituições democráticas, da cultura democrática na Coreia do Sul. Tem um livro muito interessante que eu recomendo bastante, que está aqui, que é Como as Democracias Morrem, que fala justamente do papel das instituições políticas para impedir que autocratas ou possíveis autocratas estabeleçam o seu autoritarismo em uma democracia. O que nós vimos hoje foi justamente as instituições e a cultura democrática impedindo que o presidente Yoon conseguisse se transformar em um autocrata. Recomendo bastante a leitura do livro. The Mighty com relações internacionais. Tema vai dar uma volta ao mundo.